então eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, e nós vamos ler hoje o verso de número 35 e vamos até o verso de número 42. Verso de número 35 até o verso de número 42. Todavia, antes de lermos esse texto, eu quero ler o texto que é o texto-chave deste Evangelho de João, aonde João apresenta aqui qual é o seu objetivo de escrever este Evangelho. Ou seja, ele, após 70 anos depois de Cristo ter sido crucificado, ressurreto, assunto aos céus, ele então resolve escrever este evangelho. Mesmo tendo em mãos os outros evangelhos sinóticos que nós conhecemos, como Mateus, Marcos e Lucas, mesmo ele tendo em mãos esse evangelho, ele então resolve escrever esse evangelho para os irmãos, tanto judeus quanto gregos. O objetivo é alcançar todos. E então ele coloca aqui o objetivo de forma bem resumida no capítulo de número 20, verso de número 30. Ele diz assim, você não precisa abrir, eu quero ler para você. Ele resume o seu evangelho dizendo o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Este é o resumo deste evangelho. Se alguém perguntar a você por que é que existe o evangelho de João, então você pode ler este texto. João está com aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem o povo diz que sou? Então, João, querendo nos ajudar a responder essa pergunta, ele escreve esse evangelho. Jesus não é uma pessoa apenas histórica. Jesus, ele é muito mais do que isso. E no decorrer deste evangelho todo, nós vamos nos deparar com esta afirmação de que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Assim como Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo a responder esta pergunta, e Jesus disse: Pedro, não foi você que respondeu por você, mas o Espírito é que conduziu você a responder isso. Que o Espírito Santo abra os seus olhos e que nesta noite você também seja conduzido, elevado pelo Espírito Santo a responder quem Jesus é. Ele não é apenas o mestre, ele não é apenas uma figura histórica, um personagem histórico. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Cordeiro de Deus, a luz que ilumina a todos os homens. Sim, ele, Jesus, é este Cristo. Verso de número 35 do capítulo de número 1, leiamos. Diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse João o Batista: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas,
que traduzido é Pedro. Curva a tua fronte, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez diante da tua palavra nós nos encontramos. E assim como o Senhor sempre tem feito em nossas reuniões, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Queremos, ó Deus, dedicar este tempo, adorar ao Senhor enquanto ouvimos a tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, por intermédio da ação da pessoa do Espírito Santo, venha nos instruir, venha nos conduzir e trazer luz à nossa mente para a compreensão desta tua palavra, a tua verdade. Que possamos compreendê-la totalmente e não apenas parcialidade dela. Ajude-nos, aplique sobre nossas vidas esta palavra, Espírito Santo, pois nós carecemos e precisamos dela. Ainda mais neste tempo em que vivemos, neste tempo de incerteza, neste tempo de novidade que nós estamos enfrentando, apenas a tua palavra é que pode trazer segurança, firmeza, solidez à nossa vida. Pedimos que assim seja. Pedimos que esta tua palavra penetre em nossas vidas e cause em nós as mudanças, as transformações que nos são necessárias, e que teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado em nós e através de nós, por meio desta tua verdade, tua palavra. No nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos ao Senhor, Pai. Amém. Irmãos, semana passada ainda estávamos reunidos aqui no templo, hoje estamos reunidos no conforto dos nossos lares, mas a semana passada nós falamos um pouco a respeito do testemunho de João. Então, temos caminhado nesse primeiro capítulo e temos aprendido algumas coisas que João, o evangelista, quer deixar claro a respeito de Jesus. E então ele chama à tona um testemunho de um outro João, que é o João o Batista, aquele que batizava às margens do Rio Jordão. Então, este João Batista, ele faz algumas considerações, ou é apresentado algumas considerações que ele fala, ou um testemunho que ele dá a respeito de Jesus. E nós vimos que, a semana passada, que João, ele afirma que Jesus, sim, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. O Cordeiro de Deus que veio para arrancar o pecado do mundo. Semana passada nós falamos, meio que resumidamente, a respeito de algo que é muito mais pernicioso e algo que é muito mais horrível do que este coronavírus que está por aí. Nós vimos que a humanidade toda está infectada por um vírus muito mais letal do que o coronavírus, chamado pecado. E absolutamente nada, ninguém conseguiu ou conseguirá desenvolver um antídoto capaz de arrancar o pecado, esse vírus letal na alma humana. Mas João aqui, o Batista, ele não vê um antídoto, ele vê uma pessoa. E então ele testemunha dizendo que este Jesus é o Cordeiro de Deus. Sim, somente ele, Jesus, é capaz de arrancar o pecado do mundo. E então, aqui os discípulos que estavam com João, João estava pregando, e ele pregava ali no deserto, como diz Lucas capítulo 3, ele estava pregando arrependimento e chamando as pessoas para se arrepender e batizarem com sinal de arrependimento. E o texto, alguns evangelhos sinóticos vai falar que multidões estavam reunidas, ou se reuniam para ouvir a pregação de João. E nós vimos que não apenas a multidão, mas também alguns religiosos queriam saber a respeito do que é que estava pregando João. E ali João então é interrogado por esses sacerdotes, fariseus, levitas, por estes religiosos, amando do sinédrio, porque eles queriam saber o que é que este filho de sacerdote que estava no deserto estava pregando. O que
que é que João Batista estava fazendo? Batizando judeus e batizando não judeus. A prática de batismo não era para judeus, e sim para aqueles que se convertiam ao judaísmo, como vimos a semana passada. E então eles queriam saber que prática estranha é essa que João está realizando, batizando judeus. Não, isso é uma novidade. E então eles vão, interrogam, e João, o Batista, ele faz algumas declarações. Perguntam a ele: quem é você? Você é o Cristo? E ele diz categoricamente: não, eu não sou o Cristo. Então perguntam a ele: você é o Elias? Então ele mais uma vez categoricamente diz: não, eu não sou Elias. E perguntam novamente: então você é o profeta? E não um profeta, você é o profeta. E ele diz categoricamente: não, eu não sou. E então perguntam finalmente: então diga-nos quem você é. E ele diz: olha, gente, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele de quem o profeta Isaías falou. Uma voz que não precisa a pessoa aparecer, apenas a voz que vai preparar o caminho, uma voz que vai pregar, que vai trombetear no deserto a respeito daquele que há de vir, o Cristo. E então João, no final desse interrogatório, ele vai fazer uma afirmação no verso de número 33 e 34. Ele diz: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E aí ele afirma: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João então afirma que Jesus é o Filho de Deus. E agora o verso de número 35 inicia-se com um outro dia. Depois de João ter afirmado isso, depois de João ter dito isso a toda aquela multidão que estava vendo, visualizando ele, então um dia após, João, logo de manhãzinha, penso eu, que João está com 2 de seus discípulos. E aqui 2 de seus discípulos, um deles nos é identificado de forma explícita. Sabemos que aqui é André, um deles é André. E o outro, alguns biblistas, alguns estudiosos das Escrituras, vai afirmar que este outro que está de forma anônima é João. João, o mesmo João, o evangelista. Esse João que escreve esse evangelho. E algumas coisas nos levam a pensar por que deve ser João. Porque algumas coisas que são escritas aqui são extremamente pessoais. Uma delas é saber exatamente a hora que tudo isso acontece. João escreve que isso ocorreu exatamente, a tradução aqui da NVI colocou no verso 39, que foram por volta das 4 horas da tarde. Alguns outros vai falar que não, que aconteceu logo às 10 horas da manhã, por uma diferença do horário judaico e do horário romano. No horário romano é às 10 horas da manhã, porque não era contabilizada da mesma forma, e do horário judaico era às 4 horas da tarde. Aqui o tradutor da NVI colocou às 4 horas da tarde, eu penso pessoalmente que é às 10 horas da manhã. E então, nesse dia, logo de manhã, João, o Batista, está reunido com estes 2 discípulos. E ele reunido com esses 2 discípulos, conversando talvez aquilo que conversaram ou ouviram no dia anterior a respeito do que João tinha falado sobre o Cristo, o Cordeiro de Deus, e eles estavam ali conversando, e logo de longe João, o Batista, ele visualiza o Cristo, ele visualiza Jesus, e então ele aponta para Jesus, e esses 2 discípulos agora tiram os olhos de João Batista e se voltam para aquele que está passando perto, e João diz: olha, ali está o Cordeiro, ele está vindo ali, aquele que falamos ontem, aquele de quem vocês ouviram o testemunho ontem à noite, aquele de quem eu referi, sendo que este é o Filho de Deus, ele está vindo ali. E então esses 2 discípulos olham para o Cristo, Cordeiro de Deus, agora tirando os olhos de João, olhando os seus olhos para Jesus, eles seguem Jesus.
E seguindo Jesus, eles, num determinado momento da caminhada de seguir a Cristo, Jesus percebe que está sendo seguido, e percebendo que está sendo seguido, Jesus faz uma pergunta a estes dois discípulos. E a pergunta está exatamente no verso de número 37, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, verso 30 e verso de número 38, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntou-lhes: o que vocês querem? O que é que vocês querem? Não o que vocês procuram, mas o que é que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso na semana que vem, mas hoje nós vamos ficar apenas nesse verso de número 35 e o verso de número 36 que nós apresentamos. Semana que vem iremos falar um pouco dessa conversa, deste tempo que esses dois discípulos passam com Jesus. Este tempo que, se é às 10 horas da manhã, então eles seguem Jesus até a casa onde Jesus estava ali temporário, e ficam a tarde toda com Jesus, ouvindo a respeito do reino de Deus, ouvindo a respeito de Jesus, a ponto de eles voltarem para suas casas, convencidos daquilo que João Batista testemunhou. Ele é o Filho de Deus, a ponto deles não apenas se dirigirem mais a Jesus como apenas um mestre, apenas um conhecedor das Escrituras, mas sim como o Messias. André volta para o seu irmão e diz: encontramos o Messias. Encontramos o Messias, achamos aquele por quem nós há tanto tempo esperamos. Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um testemunho que convence. João testemunha, João fala a respeito de Jesus, e ele dá um testemunho que é convincente. Ele dá um testemunho que não é apenas algo sem fundamento. Ele dá um testemunho que convence dois de seus discípulos. E aqui, olhando para esse texto, olhando para esse testemunho de João, no verso 35, afirmando a esses dois discípulos, nós podemos aprender três coisas. Primeira coisa a respeito deste testemunho convincente de João é que João Batista deu o testemunho sobre Jesus, e seu testemunho é convincente. Dois desses discípulos de João Batista ouve e crê nesse testemunho. Esses dois discípulos, se entendemos ser André e João, esses dois discípulos ouvem o testemunho de João e crê nesse testemunho de João. E só creem nesse testemunho de João por não enxergar nesse testemunho que João Batista dá a respeito de Cristo um testemunho inconsistente, ou seja, eles enxergam um testemunho coerente. Eles enxergam um testemunho que não é inconciso, não é inconsistente. João, ele apresenta Cristo, e ele dá um testemunho tão conciso sobre a pessoa de Cristo, que esses dois discípulos são convencidos. João, ele não muda o seu discurso, ele não muda o seu testemunho. Num dia anterior, ele afirma: eu mesmo, verso de número 31, eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Verso 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não conhecia e não reconheceria se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, ele vai falar, verso de número 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. No dia anterior, João testemunhou: Jesus
é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João novamente para os seus 2 discípulos, ele afirma: eis aí o Cordeiro de Deus. O testemunho é o mesmo, a pregação é a mesma, ou seja, há consistência nesse testemunho. E estes dois só são convencidos porque houve consistência no testemunho de João. João não muda o discurso, João de um dia para o outro não altera o seu testemunho, ele fala sobre Cristo. No dia anterior falou sobre Cristo e no dia posterior falou sobre Cristo. João, ele testifica: Cristo é o Cordeiro de Deus. João não invalida o testemunho de ontem com um novo testemunho sobre quem Jesus era. Porque é que estes dois foram convencidos com o testemunho de João? Porque João, ele era consistente. João não muda o discurso. João não invalida o discurso ou o testemunho de ontem com um novo testemunho sobre quem Jesus Cristo é. João não se fazia diante da multidão e outro diante de um número menor de ouvintes. Aqui quem está ouvindo João é apenas 2 discípulos. No dia anterior, uma multidão ouvia João. E o discurso e o testemunho de João a respeito de Jesus diante da multidão é: eis aí o Cordeiro de Deus. E no outro dia, com um número menor de pessoas, apenas 2 discípulos ao seu lado, João, ele testemunha novamente, o seu testemunho é o mesmo de ontem: eis aí o Cordeiro de Deus. Não há mudança, não há variação, não há incongruência, não há inconsistência no testemunho. O testemunho é o testemunho é o mesmo. Por que André, por que João, o evangelista, se for João aqui, por que eles são convencidos? Porque João o Batista, ele testemunha. E ele testemunha de forma consistente, coerente, a respeito da pessoa de Cristo. Na semana passada falamos um pouco sobre este testemunho fiel de João. E João continua fiel no seu testemunho, dia após dia, desde o início do seu ministério, pregando, anunciando um reino a vir, um cordeiro a vir. João, ele anuncia consistentemente que ele não é o Cristo, que ele não é Elias, que ele não é o profeta, mas que ele é a voz, ele é aquele a quem é enviado à frente para preparar o caminho. Mas há de vir aquele que é o Cordeiro, aquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos ouviram. Esses 2 discípulos se converteram à pregação de arrependimento de João. Mas esses 2 discípulos estavam ansiosos por conhecer aquele de quem João pregava, aquele de quem João estava falando. E nesse dia, então, quando eles ouvem João dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus, eles são convencidos. Como tem sido o seu testemunho no decorrer da sua caminhada cristã, meu irmão? Como tem sido o seu testemunho a respeito de Cristo na sua caminhada, na sua vida cristã? Seu testemunho é consistente? Ou o seu testemunho, ele é incongruente dia após dia? Seu testemunho sem palavras é coerente com sua fala? Seu testemunho muda em relação ao público que está diante de você? Público cristão e não cristão? Como tem sido o seu testemunho? Você tem permanecido no testemunho fiel, ou tem permanecido em testemunhar fielmente a respeito de Cristo, dia após dia? Ou você confessa Cristo hoje e amanhã você muda totalmente o seu testemunho sobre Cristo? Ou diante de uma multidão cristã, diante de pessoas, diante de amigos cristãos, o teu testemunho a respeito de Cristo é e diante de um público não cristão, amigos não cristãos, não convertidos, você muda o seu testemunho a respeito de Cristo? João não era assim. O testemunho de João era:
o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Vejam o Cordeiro de Deus. Como tem sido o seu testemunho diante e no decorrer da sua caminhada? Seu testemunho só será convincente, como o de João Batista foi. Só será convincente quando o que ouvirem de você é antes comprovado pelo que vem em você. Vou repetir. O seu testemunho só será convincente quando o que ouvirem de você é antes comprovado pelo que vem em você. João convenceu esses dois discípulos porque antes de ver o Cristo, viveu como aquele que não desejava atenção para si. Esses discípulos se converteram à pregação de João. E antes deles se encontrarem com o Cristo, com o Messias, eles ouviam a pregação de João. E a pregação de João era sempre esta: eu não sou o Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou Elias, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou o profeta, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo que está preparando o caminho para a chegada do noivo. Eu não me visto como um rei, porque eu não sou um rei. Eu não me visto, eu não moro num palácio, eu não vivo num palácio, porque eu não tenho súditos. Eu sou apenas uma voz que prega no deserto. Eu me visto de panos de saco, não como um rei, porque eu não sou ele. Eu não sou o sacerdote, eu sou apenas um sacerdote que está fora do templo, que está aqui no deserto pregando a mensagem de arrependimento. Mas eu me alegro com a chegada, quando eu ver e ouvir a voz deste noivo chegar. Eu me alegrarei, porque é precisamente para isso que eu vim, é precisamente para isso que eu vim a este mundo. O meu ministério consiste nisso, em preparar o caminho, e não ser o Messias, e não ser o profeta, e não ser o Elias. O testemunho de João era esse. E esses discípulos viram na vida de João, eles viram que a pregação de João não estava destituída do seu viver. A pregação de João, o testemunho de João só foi convincente porque João, antes de falar, antes de anunciar, antes de pregar, João estava vivendo exatamente quem ele era. Então ele convenceu porque o seu testemunho era verdadeiro. E meu irmão, minha irmã, seu testemunho só será convincente quando o seu testemunho de palavras estiver à altura com o seu testemunho na prática. Quando as suas práticas estiverem à altura de sua voz, e quando sua voz estiver à altura das suas práticas, então sim, o seu testemunho será convincente. Seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, só serão convencidos pelo que você prega se sua pregação for coerente. Se sua pregação for coerente ao que eles estão observando em você todos os dias. Se sua pregação for coerente com sua prática de vida, então seus filhos serão convencidos. Então seu cônjuge será convencido. Então seus amigos de trabalho serão convencidos de que este testemunho é verdadeiro, porque antes de ouvir, eles estão vendo. O testemunho de João não era apenas de palavra, mas o testemunho de João foi convincente porque esses dois discípulos estavam vendo em João que aquilo que ele estava pregando era a verdade, que aquilo que ele estava anunciando era a verdade. Quero aproveitar este momento e pedir para que você também aproveite este momento de quarentena para demonstrar o quanto você se importa com o crescimento espiritual de seus queridos. Testemunhe nesse momento
Este momento em que você, esposo, está junto com sua esposa, dentro dos seus lares, vivendo este momento de reclusão, este momento de quarentena, aproveite este momento para testemunhar verdadeiramente sobre a pessoa de Cristo. Aproveite para falar para os seus filhos sobre a pessoa de Cristo. Aproveite para conversar num café da manhã com o seu cônjuge a respeito de Cristo. E então viva esse Cristo, demonstrem esse Cristo a todos aqueles que estão perto e também para aqueles que estão longe, que você possa testemunhar, mas que o seu testemunho seja um só, o testemunho de Cristo, o Cordeiro de Deus. Primeira coisa, João Batista dá um testemunho sobre Jesus e esse testemunho é convincente. Segunda coisa que nós podemos aprender nesses dois versos é que o testemunho, o seu testemunho, o testemunho de João, o meu testemunho, o nosso testemunho, ele deve ser fruto daquilo que você e eu vemos, provamos e desfrutamos. O testemunho de João é fruto daquilo que ele viu, daquilo que ele provou e daquilo que ele desfrutou. João consegue ver o Cristo, João consegue ver o Cordeiro, e por ter visto o Cordeiro, ele testemunha a respeito do Cordeiro. Nenhum testemunho, meu irmão, nenhum testemunho será convincente se ele não for uma verdade experimentada a quem testemunha. João não teria convencido aqui André e possivelmente João, o evangelista, João Batista, não teria convencido esses dois se antes aquilo que João Batista estava testemunhando não fosse uma verdade à sua vida. João não ia conseguir testemunhar, convencer do seu testemunho, ou convencer estes dois discípulos do seu testemunho, afirmando que o seu testemunho é verdade a respeito daqueles que eles estavam vendo, se primeiro João não tivesse experimentado, se primeiro João não tivesse provado, se primeiro João não tivesse desfrutado a respeito deste testemunho. E aí você pergunta, mas quando é que João ele desfruta, quando é que João prova a respeito desse testemunho? Nós podemos ver isso no verso de número 33, quando João ele afirma, eu não teria conhecido este Messias, esse Cordeiro, eu não saberia absolutamente nada a respeito desse Cordeiro. Eu poderia agora sim, vejo que este Jesus, o meu primo, este que é parente próximo, agora sim eu reconheço que ele é o Cordeiro, mas eu jamais teria reconhecido que ele é o Cordeiro, se aquele que me enviou para batizar, ou seja, se o próprio Deus que me pediu para fazer isso, para realizar esse ministério, se este Deus não tivesse me dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E João, quando recebeu esta informação dos céus, que sobre aquele a quem o Espírito descer em forma de pomba, e pousar sobre ele, permanecer sobre ele, este é aquele que não apenas batizará com água, mas é aquele que batizará com o Espírito e fogo. O Espírito para o desfrute da graça e o fogo fazendo menção do seu poder de juízo. Este Cristo, este a quem o Espírito descer e permanecer, este é o Cordeiro. Então no verso de número 34, João, ele testifica o que vê, ele testifica o que está experimentando, ele testifica aquilo que ele está desfrutando. Eu vi, não me disseram, eu não peguei essa informação no Facebook, eu não peguei essa informação nos grupos do WhatsApp, eu não peguei essa informação em lugar algum, nem com a Maria de esquina,
nem com o profeta da outra rua. Não, eu mesmo vi, eu enxerguei, eu vi o Espírito descer e pousar sobre ele. Eu experimentei isso, eu vi algo glorioso. Os meus olhos contemplaram aquele a quem eu estava aguardando, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu ouvi, eu vi, eu experimentei, eu provei. E estes 2 discípulos foram convencidos. Você quer convencer com o seu testemunho? Seja o primeiro a desfrutar daquele a quem você quer testemunhar. Seu testemunho deve ser fruto daquilo que você viu, provou e desfrutou. Nenhum testemunho será convincente se ele não for uma verdade experimentada a quem testemunha. Para João Batista, Jesus não era uma teoria. Para João Batista, Jesus, o Cristo, ou Jesus aqui apresentado, não era mais uma tentativa de acerto e erro, ou seja, não era um teste laboratorial na alma. Jesus, para João Batista, não era mais um profeta. Jesus, para João Batista, não era mais um paliativo religioso. João Batista vê, João Batista contempla, e João Batista pode categoricamente, consistentemente dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Não é outro. Não precisamos esperar mais. Ele chegou. Aquele de quem o anjo Gabriel falou para o meu pai Zacarias no templo. Aquele a quem foi conduzido pelo aquele que motivou o meu pai Zacarias dentro do templo a cantar e louvar. Ele chegou. É o Cristo, o Filho de Deus. Para João, Jesus era e é aquele de quem os profetas falaram. Para João Batista, Jesus era e é aquele a quem ele e todos os outros israelitas estavam aguardando. Para João Batista, Jesus era e é aquele de quem o anjo Gabriel anunciou que viria após João. Para João Batista, Jesus era e é. Jesus é aquele que batiza não só com água, mas com o Espírito, chamando-nos a experimentar sua graça e com fogo para o juízo. Ou seja, ele, João Batista, está dizendo: aquele que tem o poder para anunciar o amor de Deus, a graça de Deus, ele chegou. Mas aquele também que é poderoso para anunciar o poder de Deus, o juízo de Deus, também chegou. Ele irá batizar com o Espírito e ele irá batizar com fogo. Você tem testemunhado, mas o seu testemunho é fruto daquilo que você provou, que você viu através das Escrituras. Como tem sido o seu testemunho? O seu testemunho tem sido fruto de uma conversa de esquina com a vizinha? O seu testemunho tem sido fruto daquilo que você apenas ouviu de aquele que outro que ouviu, daquele outro que ouviu? Ou o seu testemunho tem sido aquilo que você tem visto nas Escrituras? Meu irmão, minha irmã, você só irá convencer com o seu testemunho quando seus olhos conseguirem contemplar o Cordeiro de Deus. Imagine comigo, João ao longe, vendo seu primo vindo,
E o seu primo, que desde criança o visitava em casa, desde pequeno estava acostumado a ver o seu primo, brincavam juntos, conversavam juntos, passaram a adolescência juntos, muito provavelmente desciam para Jerusalém juntos, e ali então brincavam, e ali então conversavam. Imagine João Batista vendo o seu primo vindo. Para João Batista, até aquele momento, João Batista não sabia que Jesus era o Cordeiro. João Batista estava vendo o seu primo vir, e quando ele vê o seu primo, ele pensou: este é mais um que está vindo para ser batizado para o arrependimento. Mas quando João Batista batiza Cristo, e quando João Batista vê o Espírito descer, João Batista diz: eu não teria reconhecido, para mim ele era mais um, para mim ele era apenas o meu primo, mas não, ele é o Cordeiro de Deus. Você tem visto Cristo, mas você tem visto Cristo de forma verdadeira e como realmente Ele é? Ou você tem visto Cristo apenas como alguém que pode realizar milagres, ou um milagreiro? Você tem enxergado Cristo como realmente Ele é? Cristo é o Cordeiro de Deus. Você tem testemunhado aquilo que provou e viu através das Escrituras? João no deserto vê e prova o Cordeiro. Um Cordeiro poderoso que é capaz de batizar com o Espírito Santo. Um Cordeiro que é poderoso para ministrar graça e amor do Deus glorioso. Um Cordeiro que ao mesmo tempo demonstra amor, mas também é o Cordeiro que é todo poderoso, capaz de anunciar um juízo que está para vir ao mundo de trevas. Ele é o Cordeiro de Deus. João testemunha, e 2 de seus discípulos creem. Se é João, o outro discípulo, que está de forma implícita no texto, o João que escreve este evangelho, se é ele, este João, ele também vê. Este João também vê, o João evangelista, ele também escreve apresentando este cordeiro que foi morto. Todavia, um cordeiro que não apenas foi morto, mas um cordeiro que vive eternamente. Pois este mesmo João evangelista escreve em sua carta apocalíptica sobre o mesmo cordeiro. Entretanto, um cordeiro ressurreto que possui um trono e nele se assenta. Um cordeiro que está no meio do seu povo, saciando-os e fartando-os com sua presença. Este João evangelista, que possivelmente ouviu aqui esse testemunho de João o Batista, esse João evangelista, ele escrevendo a sua carta apocalíptica, ele vai dizer o seguinte em Apocalipse capítulo 1, verso 10 e verso 19: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de uma trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como de som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte, do Hades, em minhas mãos. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes
quanto às que estão por vir. Mas este mesmo João, ele registra no capítulo de número 5, versos 6 e 7. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na sua mão direita, da mão direita daquele que estava sentado no trono. João, ele vai falar: eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Capítulo de número 5, verso 12, verso 13. E cantavam os seres viventes, cantavam em alta voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, e de receber poder, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai falar, verso 5 ao verso 9. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda mais: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximaram-se e disse-me: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso de número 1 ao verso 6 de Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou um rio de água da vida, que é claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade. E os seus servos servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em sua testa. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia e nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem escreve o Apocalipse é João. E se é o João evangelista, ele estava aqui ouvindo pela primeira vez: eis o Cordeiro de Deus. Você tem presenciado e visto o Cordeiro de Deus nas Escrituras? Nesses últimos dias, você tem presenciado o Cordeiro de Deus? E você tem presenciado o Cordeiro de Deus que está sobre o trono, o Cristo, o Cordeiro de Deus? E o seu testemunho tem sido como? O seu testemunho tem sido a respeito desse Cordeiro que está sentado? João, o evangelista, muito provável é um desses discípulos que estavam aqui com João Batista naquele dia. E ele também testemunha a respeito deste Cordeiro. Você tem testemunhado a verdade sobre este Cordeiro? O seu testemunho a respeito do Cordeiro está baseado naquilo que você tem visto nas Escrituras? Ou o seu testemunho não passa apenas de informações incertas a respeito de Cristo? Seu coração tem se enchido de esperança e de alegria ao contemplar o Cordeiro de Deus nas Escrituras?
Terceiro, o resultado do seu testemunho deve ser sempre o despertar naqueles que ouvem esse testemunho o desejo de seguir Cristo. João Batista testemunha, e o seu testemunho resulta em discípulos seguindo a Cristo e não ele. João diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Verso 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. O seu testemunho a respeito de Jesus tem despertado naqueles que têm ouvido esse testemunho, ou visto esse testemunho em você, o desejo de também seguir a Cristo. Ou o seu testemunho tem despertado neles o desejo de ser como você? Você tem apontado para Cristo? Ou você tem apontado para você mesmo? João Batista dá o testemunho de Cristo, e esses 2 discípulos desejam seguir a Jesus. Seu testemunho a respeito de Cristo só é verdadeiro quando o resultado dele for inspiração nos outros de seguir o Cordeiro. Estamos realizando esse culto online e nós estamos na era digital, na era onde encontramos e temos muitos seguidores nas redes sociais. Mas eu quero pedir a você: direcione todos estes seguidores que você tem nas redes sociais, direcione eles a alguém muito maior que você. Aponte-os para Cristo, exponha Cristo, o Cordeiro de Deus, a todos eles. Desafie-os, incentive-os, inspire-os, influencie-os a olhar para Cristo e olhar para Cristo, segui-lo. Que você possa dizer como João: eu sou uma voz que clama, mas vai vir alguém que é muito melhor e muito maior do que eu. É o Cordeiro de Deus. E eu concluo nesta noite trazendo 3 aplicações para a sua vida e minha vida. Primeiro, o seu testemunho sobre o Cordeiro tem sido coerente, estável e consistente. O seu testemunho tem sido coerente, o seu testemunho tem sido estável e consistente, ou tem variado? Um dia ele é o Cordeiro, outro dia você não tem certeza. Hoje você vai dormir com a certeza de que Ele, Jesus, é o Cordeiro, mas amanhã, segunda-feira, quando as notícias estiverem chegando na TV, no Facebook, nas redes, outras redes sociais, quando as informações vierem como enxurrada, a pergunta é: Ele continuará sendo o Cordeiro para você? O seu testemunho será consistente, será estável, ou ele estará em instabilidade? Testemunhe, mas testemunhe de forma coerente. Testemunhe de forma estável. Segundo, seu testemunho está firmado naquilo que você tem visto nas Escrituras a respeito do Cordeiro. O seu testemunho é resultado daquilo que você tem experimentado e provado nas Escrituras. Venham, vede e provai como Ele é bom. Você tem provado isso? Você tem provado as Escrituras? Você tem enxergado o Cordeiro nas Escrituras? O seu testemunho é fruto deste experimentar Cristo, deste viver Cristo, deste experimentar este Cristo? Ou o seu testemunho não passa de meras informações variáveis que você ouviu e leu na sua timeline do Facebook ou Instagram? Que você possa olhar para as Escrituras e ver o Cristo, experimentar o Cristo,
porque Ele está chamando. Você tem sede? Vem. Você tem fome? Vem. Terceiro, seu testemunho tem despertado e inspirado aqueles que te ouvem ou que te veem a seguir a Cristo? Seu testemunho tem apontado para alguém que é maior do que você? Ou seu testemunho está recheado de você, que aqueles que estão te vendo são incapazes de verem a Cristo? Convido você nesta noite a olhar para este testemunho convincente de João, e a partir de hoje, daqui, se você não tem testemunhado consistentemente, coerentemente, apontando a Cristo, o Cristo que você vê, o Cristo que você experimenta ao vê-lo nas Escrituras, quero convidar você a partir de hoje a fazer isso. E se você já tem feito isso, quero incentivar você a continuar a fazer isso, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, o evangelista, dá testemunho aqui a respeito deste Cristo Cordeiro. João, o evangelista, escreve a carta apocalíptica testemunhando sobre este Cordeiro. E o testemunho deste João, o evangelista, também é: este Cordeiro é poderoso. Diante das turbulências que nós estamos vivendo, não há outra mensagem que possa trazer esperança, a não ser esta mensagem, esse testemunho, de que o Cordeiro que esteve morto, mas ressuscitou, este Cordeiro está sentado no trono, este Cordeiro está ao lado, à destra do Pai, que está sobre o trono. Este Cordeiro é o Cristo que controla tudo e todos. Este Cordeiro é o Cordeiro que nos dá paz, alegria no Espírito. Este Cordeiro é o Cordeiro de Deus. Quero convidar você a curvar a tua fronte e você agradecer a Deus por ter revelado a você este Cordeiro que tira o pecado do mundo. E dar a você a oportunidade de poder testemunhar consistentemente e coerentemente sobre este Cordeiro. Ore comigo. Gratos somos, Deus, por estas verdades que o Senhor nos revelou. Gratos somos, ó Deus, por esta tua palavra, verdadeira palavra. Gratos somos, ó Deus, por nos ensinar, nos instruir por meio dela. Queremos sim, ó Deus, testemunhar a respeito do teu Filho amado, Jesus o Cristo. Mas que o nosso testemunho não seja um testemunho que ele é variável, um testemunho hoje e um outro testemunho amanhã. Mas que assim como João o Batista, num dia anterior, ele testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no outro dia ele testemunhou aos seus 2 discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Assim queremos ser, Senhor, consistente em nosso testemunho. No nosso testemunho por meio da fala e no nosso testemunho através das nossas práticas diárias. Queremos que o nosso testemunho, Deus, ele seja visto, ele seja percebido, que o nosso testemunho seja um só na prática e na fala, ou seja, o testemunho a respeito do teu Filho amado, Jesus o Cristo, nosso Senhor. Também desejamos fazer com que aqueles que nos veem, que nos ouve testemunhando e nos assiste testemunhando a respeito do Cordeiro, que eles desejam também seguir, viver, experimentar, provar este Cristo. Que este Cristo seja a verdade. Que este Cristo seja a verdade também no coração daqueles que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor Espírito Santo venha trabalhar no coração, abrir a mente daqueles que estão com suas mentes entenebrecidas, escurecidas pelas trevas. Que o Senhor faça raiar a luz, ou seja, o próprio Cristo, a luz que raiou entre os homens. Que este Cristo, a luz,
venha trazer esperança a este mundo que tanto carece de esperança. E o único que pode trazer a esperança a este mundo, aos corações, é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Deus. Assim louvamos o teu nome. Assim agradecemos ao Senhor Cristo. Assim te agradecemos, Espírito Santo, por abrir nossa mente para enxergar essas verdades. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Cristo. E te louvamos, Espírito. Amém.